Vamos de música e poesia. Será que letra de música pode ser chamada de poema? Será que a poesia na letra de música é o que vamos ver depois da vinheta? Ainda não tem vinheta. Meu Deus, que vergonha. Olá pessoal, eu sou o Marra Signorelli e a questão de poema ser ou não ser letra de música é complexa. Sim, é complexa por um motivo. O motivo é que, de fato, os poemas vieram da música, eram antigamente letras de música, né? Tanto os poemas dos trovadores eram letras de música, como os poemas, como os grandes épicos, né? Eles vieram de música, eles eram cantados. A questão do metro era contada com os pés e tudo mais, e a música e a poesia têm uma origem entrelaçada, e isso é fato. Tanto isso é fato, como nos serve de argumento para dizer que sim, letra de música é poema. Aí a gente pega, sei lá, os compositores que a gente gosta, que diz que a letra deles às vezes é bem trabalhada literariamente, realmente. A gente pega, sei lá, um Chico Buarque da vida, uma letra feita por Vinícius de Moraes, e aí a gente diz, olha só, isso aqui é um poema, isso aqui é um poema verdadeiro. E às vezes a gente pega, sei lá, para fortalecer esse argumento, a própria música erudita. Em geral, a música erudita ela é feita a partir de poemas que já existem. E só que existem, por exemplo, óperas, né? Que o libreto para essas óperas foi feito para a ópera, né? E não o contrário. Não, a ópera foi feita a partir de um libreto pré-existente. Então, de fato, parece ser muito racional, muito razoável dizer que letra de música é sim poema, mas não é assim que a banda toca. Primeiro a gente tem de separar as águas. Algumas águas chamam alho, enquanto outras águas chamam bugalho. Pois é, essa foi muito boa, eu tenho que parar de ser empolgado. Mas de fato, algumas letras de música são, antes de ser letras de música, poemas. Isso significa o seguinte, que um poeta escreveu um poema, publicou, está lá no livro, você pode pegar esse livro e ler esse poema em voz alta ou em silêncio, como você quiser, como, né, manda a sua vontade. E um compositor que se encantou por esse poema quis colocar nele a sua música, quis criar uma melodia para esses versos, quis compor um acompanhamento para essa melodia e por aí vai. A questão é que enquanto você estiver lendo esse poema sozinho, na solidão do seu quarto, em voz alta, recitando para alguém querido, apenas os elementos literários do poema estão ali expressando alguma coisa. Não existe uma melodia externa, não existe uma música que foi feita depois, né, por outra pessoa para expressar aquilo que estava escrito no poema. Isso significa que o poema só funciona enquanto poema quando você estiver lendo separado da melodia, separado da música. Enquanto você estiver ouvindo esse poema com a música, né, com a melodia, com o acompanhamento, com os outros recursos midiáticos que estão lá sobre ele não é mais um poema, ele é uma letra de música. E você não sente a mesma coisa lendo o poema sozinho e ouvindo a música feita por outra pessoa. Vou dar um exemplo para vocês, aquele poema Leão, do Vinícius de Moraes, que está na Arca de Noé. Ele é um poema que, se você ler em voz alta ou ler na sua solidão, você vai perceber uma força nele que é incrível. Ele é um poema dedicado a William Blake. Ele faz referência a 2 poemas de Blake que se intercomunicam. Isso é uma coisa muito interessante. É um trabalho realmente muito fino que o Vinícius de Moraes fez.
Mas se você ouvir a música que fizeram sobre esse poema, né, da Arca de Noé, tem um álbum, né, da Arca de Noé que tem músicas sobre vários poemas feitos em cima daquele livro, você vai ver que a música meio que infantiliza o poema. É uma música boa, é uma música bonita, é uma música agradável, eu gosto muito, né, dá aquela sensação de nostalgia, porque eu ouvia muito aquilo na infância, mas é uma coisa que infantiliza. A verdade, então, é que muito embora a poesia tenha surgido entrelaçada com a música, hoje em dia elas são artes diferentes, né? E quando você quiser apreciar o poema mesmo, né, você precisa estar concentrado apenas nos recursos daquele poema, nos recursos linguísticos daquele poema, e não na língua universal da música. Você está entendendo? Não não na moldura da melodia. Mas muitas vezes, e eu diria na maioria das vezes, não é uma música feita sobre um poema, mas o poema é que é feito para se encaixar na música. Isso ocorre na maioria das vezes e traz resultados hilariantes algumas vezes. Por exemplo, naquela música do Nenhum de Nós, Astronauta de Mármore, que é feita sobre uma melodia pré-existente, né, que é Starman, não é isso? E aí você vai escutar o Astronauta de Mármore, tem uns negócios tipo: o tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo, né? Assim, que não tem muito sentido, e que às vezes até soa engraçado, mas isso acontece porque o músico quis, né, criar uma letra em cima de uma melodia pré-existente. E pode dar essas confusões. Como pode dar muito certo, né? Tem aquela música do Toquinho, Aquarela, que até ensina algumas lições de poemas, né? Como o retorno do início, né? Que ele acrescenta a expressão "e descolorirá", e o início muda de significado, né? Muda de sentido quando essa expressão aparece. Isso é muito interessante, isso é uma lição que pode servir para poetas, né, para fazerem seus poemas, mas mesmo assim, a Aquarela é uma letra feita para se encaixar numa música, né? O Toquinho já até disse isso num podcast, se eu não me engano. E, bom, não é mais difícil ainda de defender que aquela letra de música é um poema. Aquilo foi feito para, né, ser escutado como letra de música, e não há mal nenhum nisso. Há poesia nessa letra de música. Existe uma história que eu não sei se é verdade, eu escutei essa história das aulas de literatura francesa, de que Mallarmé teria uma conversa com o Debussy, e Debussy teria dito que queria musicar um poema, né, do Mallarmé. O Mallarmé teria dito que isso não era necessário, porque a música já estava no poema. O poema não precisava de outra música. E, bom, mas o fato é que o Debussy realmente fez essa música, né? E é interessante a gente notar que muitos músicos eruditos, quando vão musicar poemas, eles fazem com que o poema fique ininteligível. Eles fazem com que o poema a gente não consiga entender o que está sendo dito. Justamente para frisar que música e poesia são artes distintas e independentes, e que você não precisa de uma para usufruir da outra. Eu não tenho problema nenhum com relação a poemas serem musicados e poemas serem feitos para letras de música. Eu acho as duas coisas muito válidas. Inclusive, eu mesmo já compus música, fiz letra para música, e já tive meus poemas musicados também, e eu só tenho a agradecer por isso, né? Foi uma experiência muito boa sempre. Assim como é uma experiência muito boa, uma experiência excelente e, aliás, uma honra a sua companhia. Sim, eu adoro ter a sua companhia. E lanço um desafio para a gente interagir aqui nos comentários.
você pegue sua música favorita, escute-a, né? E depois tente se esquecer da melodia, pegue a letra, leia a letra fora da melodia, só preste atenção na letra, se possível, leia em voz alta, que isso ajuda. E aí, conte a sua experiência aqui nos comentários. Muitas pessoas se decepcionam com a letra depois de separá-la da melodia, isso é muito comum. E se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito. Sim, ative as suas notificações para que você possa receber notificações de novos vídeos que eu postar. E curta este vídeo para que outras pessoas possam, né, assisti-lo. Eu agradeço muito, muito obrigado e até mais. Porque a névoa da tarde era sumida, desejei no meu peito um verso puro. Rosa que fosse como sua vida, pelo que chamasse a quem procuro. Eis nos ares a rosa que convida, a de pedra ela fugaz e talo obscuro. Há qualquer coisa nela em breve vida, mas essa é a vida breve que eu conjuro. Esse elevo fortuito é um doce choque, transluz perdidos olhos com que havia o desejo de tê-la em doce amor. Aproxima-te, deixa que te toque e que te acaricie, ó esposa fria, rosa da morte, rosa do que for.